Supremo Tribunal Federal nega os embargos e mantém a validade da cobrança do Fundo Rural. Greve dos caminhoneiros alcança 25 estados e o Distrito Federal e já causa impactos diretos no setor rural do país e também na sociedade como um todo. Estiagem traz quebra de safra no milho no estado do Paraná. Governo traz prejuízos já de mais de 2 milhões de toneladas. Previsão do tempo, cotações de mercado e muito mais, você começa a acompanhar a partir de agora aqui no Agricultura BR. E a gente abre esta edição falando a respeito do Fundo Rural. O Supremo Tribunal Federal votou nesta última quarta-feira os pedidos de produtores rurais e entidades representativas do setor produtivo contra a manutenção da legalidade da cobrança do fundo. Por 7 votos a 3, o Supremo negou os embargos e manteve a cobrança legal. A constitucionalidade do fundo está mantida. A deputada Tereza Cristina, ela que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, se manifestou e disse que todo o trabalho que a frente poderia fazer foi realizado, garantindo segurança jurídica aos produtores rurais por meio de regras previstas em lei. Em nota divulgada pela Frente Parlamentar, a presidente lembrou das conquistas alcançadas, como a redução em 40% da contribuição e o desconto de 100% nas multas e juros. Outras questões garantidas em lei foram a cobrança em cascata, quando o produtor paga o imposto em várias etapas da cadeia, o parcelamento dos débitos vencidos até o dia 30 de agosto de 2017 e o restante parcelado em até 176 vezes, com mais 60 meses para quitação total. A presidente afirmou ainda que a Frente Parlamentar da Agropecuária tentou atingir com as proposições legislativas não foi se a cobrança era válida ou não. O principal objetivo sempre foi dar alternativa ao produtor com uma dívida retroativa robusta para conseguir pagá-la com instrumentos de parcelamento previstos em lei. Aquele produtor rural que deseja aderir ao refis do Fundo Rural, atenção para o prazo, está encerrando. Ele chega ao fim no dia 31 de maio, daqui a uma semana. O Agricultura BR destaca a partir de agora a greve dos caminhoneiros, que entra nesta quinta-feira já no seu 4º dia, desde que foi deflagrada na última segunda-feira. A greve atinge 25 estados do país, mais o Distrito Federal, e causa impactos diretos no setor produtivo, tanto do setor agrícola quanto pecuário e, é claro, a sociedade civil como um todo. Nossas equipes de reportagem estiveram acompanhando as paralisações em diversos estados do país e a gente vai acompanhar agora um pouquinho dessa paralisação em Mato Grosso do Sul. A repórter Rosa Cabral traz as informações. Sem caminhão, o Brasil para. A frase sustenta o protesto na BR-163. Esse ponto é na região de Bandeirantes, no estado de Mato Grosso do Sul, no quilômetro 548. A rodovia integra o sul ao centro-oeste e norte do Brasil e é o principal corredor para o escoamento de grãos que são exportados pelos portos da região norte do país. E a gente está vendo filas gigantescas de caminhões, gente de tudo quanto é parte do Brasil. A gente conversou, por exemplo, com um motorista que veio do estado de Minas Gerais e a situação é bem crítica. Me referi ao caminhoneiro Adervô de Oliveira. Há 10 dias na estrada, 2 deles no protesto e está revoltado com a política de negociação. Falar em reduzir 2%, eles estão achando a gente com cara de palhaço, de otário. É isso que eles estão achando da gente, porque eles dão um aumento de 10% depois que reduzir 2%, eles têm que reduzir esse diesel pelo menos 30% para a gente poder começar a trabalhar.
Porque se eles não reduzirem esse petróleo a 30%, nós vamos continuar com a greve. O protesto se fundamenta no pedido à Petrobras que reveja o preço do diesel. Um vilão que pressiona os lucros na produção do seu Carlos Brauer. Ele é agricultor na região e tem caminhões que transportam os grãos da propriedade dele e de outros plantadores. E tirar os impostos, né? Deixar nós trabalhar, né? Você pega a lavoura hoje, também está complicado, não sobra mais nada, né? O preço do óleo diesel não tem condições. Né? Eu tenho um trator que gasta ali 600 litros por dia, né? Como é que eu vou abastecer, né? Eu não tenho mais condições, tem que fazer alguma coisa, né? Em Mato Grosso do Sul, há pelo menos 17 trechos interditados, segundo a assessoria da Polícia Rodoviária Federal. Cargas perecíveis e vivas estão sendo autorizadas a seguir viagem. Ônibus e carros de passeio também liberados. A ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, manifestou a sua preocupação em relação a essa greve dos caminhoneiros e afirmou em nota oficial divulgada nesta quinta-feira e que inclusive o Canal do Boi teve acesso, informações a respeito da paralisação de atividades em indústrias processadoras de óleo de soja, indústrias produtoras de farelo de soja, de óleo de soja e também de biodiesel. A ABIOV se manifesta, portanto, dando uma recomendação às suas empresas associadas. Veja só o que ela disse em nota oficial. A ABIOV sugere às empresas associadas que se manifestem junto aos seus fornecedores e clientes, explicando que atrasos podem ocorrer na recepção e expedição de produtos, fruto da manutenção da greve, sendo estes motivos de força maior e fora do controle das empresas. A ABIOV disse ainda que espera que essa greve seja encerrada o mais breve possível para não causar ainda mais impactos negativos nas exportações agroindustriais do Brasil. A gente segue acompanhando agora como estão as manifestações por todo o país. De São Paulo, Gustavo D'Angelo traz as atualizações. Os caminhoneiros seguem em protesto contra os aumentos nos preços dos combustíveis aqui no estado paulista. Na Grande São Paulo, houve protesto nas zonas leste e sul. Os manifestantes ocuparam 3 faixas na Marginal Pinheiros e seguiram em movimento no sentido Castelo Branco, o que provocou lentidão de quase 11 quilômetros na via. A rodovia Regis Bittencourt registrou manifestações em São Paulo nos trechos que passam por Embu das Artes, Miracatu e Jacupiranga. Houve protesto também nos acessos ao Porto de Santos e em outras cidades do litoral paulista. A rodovia Presidente Dutra também registrou bloqueio em Guarulhos. Assim como na rodovia Fernão Dias, os motoristas enfrentaram ao menos 15 bloqueios em cidades de São Paulo e Minas Gerais. Também aconteceram manifestações nas regiões de Araçatuba, Campinas, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. A paralisação já começa a afetar o abastecimento em postos de combustíveis, correios e centrais de distribuição de alimentos em todo o estado. Gustavo D'Angelo para o SBA. Entidades que representam o setor produtivo da carne, do Complexo Carnes aqui do Brasil, também se manifestaram a respeito desta greve. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne e a Associação Brasileira de Proteína Animal divulgaram uma nota informando, portanto, já que há várias unidades produtoras de proteína animal paralisadas. Veja só o que disseram essas duas entidades representativas. Ao todo, 129 unidades produtivas das empresas associadas de carnes bovina, suína e de aves estão paralisadas na data de hoje, no caso, nesta última quarta-feira, dia 23 de maio, com previsão de que até sexta-feira, dia 25, mais de 90% da produção de proteína animal seja interrompida, caso a situação não se normalize, somando mais de 208 fábricas de diversos portes paradas no Brasil. Ambas as entidades comentaram também a respeito das exportações
e sobre como elas têm sido afetadas já nestes primeiros dias de greve. Veja só o que disseram. As exportações de frangos e suínos até agora foram impactadas em 25 mil toneladas, o equivalente a uma receita de 60 milhões de dólares. Isso foi o que deixou de ser gerado para o país. No caso da carne bovina, são cerca de 1.200 contêineres por dia que deixam de ser embarcados. Os estabelecimentos menores, segundo as associações, já estão impactados com desabastecimento. E é possível que essa situação se prolongue já para estabelecimentos maiores em breve. A gente acompanha agora mais desdobramentos da greve dos caminhoneiros pelo país. Em destaque agora no Rio Grande do Sul. Quem traz as informações do estado gaúcho para a gente é Annelise Nicolodi. Os protestos começaram ainda na noite de domingo em diferentes rodovias federais e estaduais do Rio Grande do Sul. Pneus foram queimados às margens das estradas para chamar a atenção dos motoristas. Em Cruz Alta, no noroeste do estado, a greve organizada pelos caminhoneiros também ganhou o apoio de comerciantes e agricultores. Nós chegamos no fundo do poço, não tem mais o que fazer, a gente não tem condição de trabalhar, entende? Tem uma carga tributária muito grande, entende? Isso não nos permite seguir na atividade. Esse é um dos grandes problemas, né? O combustível é o combustível mesmo da inflação, entende? O preço na prateleira está diretamente ligado ao combustível, entende? O custo que eu vou ter a mais para produzir, o caminhoneiro vai ter para transportar e no final da história vai estourar no consumidor. É assim que funciona. O pessoal urbano, até se acredita que muitos não saibam disso, mas essa é a realidade. Entende? O que acontece com nós, entende? Reflete lá na frente. Se o governo está nos judiando, não está permitindo mais trabalhar, entende? O que vai acontecer? É uma superinflação, é alto preço que vai dar lá na gôndola, né? Lá no mercado, vai refletir, não tenha dúvida nenhuma, né? Aqui no Rio Grande do Sul existem vários pontos de bloqueios, como este aqui na BR-158, em Cruz Alta, no noroeste do estado. Os caminhoneiros que passam aqui pela estrada são convidados a parar em estacionamentos como esse. Com isso, o transporte de cargas está prejudicado. Não só os caminhoneiros, o pessoal da cidade que depende de gasolina, que depende de transporte para trabalhar e coisa errada, vem aqui brigar junto com a gente. Os bloqueios já afetam a entrega de alguns produtos, como a soja, que acabou de ser colhida, e por causa da greve não chega até os principais portos, aonde vai para exportação. O abastecimento de combustíveis também está comprometido em algumas cidades gaúchas. E já falta gasolina e diesel em vários postos. A cooperativa Aurora Alimentos, que tem unidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, informou que vai paralisar as atividades de produção nesta quinta e sexta-feira, explicando que o transporte de insumos está prejudicado com as interrupções nas estradas. Com isso, segundo a cooperativa, deixarão de ser processados 2 milhões de aves e 40 mil suínos, somando mais de 50 milhões de reais em prejuízos. Quem também interrompeu as atividades foi a General Motors, montadora de carros da Chevrolet, que tem fábrica em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. A GM informou que o movimento dos caminhoneiros está impactando o fluxo logístico em suas fábricas no Brasil, com reflexo nas exportações. O óleo ano passado estava R$ 2,86, hoje já está à base dos R$ 4,00. E os fretes não são reajustados. Hoje nós estamos brigando mínimo pela tabela mínima de frete. Pela tabela mínima de frete. Se continuar assim, vai subir a inflação. Nós não vamos conseguir, vai ficar mais cara a carne no mercado, a fruta. Tudo vai ficar mais caro. É isso que o governo não quer fazer. Daí quem vai ser sacrificado? O motorista autônomo. As empresas estão visando lucro, eles têm que entregar o produto. A Câmara dos Deputados está negociando com o governo um possível corte provisório do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. Quem traz informações para a gente a respeito desta busca por soluções é Catarina Martorelli, de Brasília.
Foi o terceiro dia de protestos dos caminhoneiros contra o aumento do diesel em pelo menos 23 estados e no Distrito Federal. Alguns deles, os manifestantes impediram a saída dos caminhões-tanque, o que já começou a gerar desabastecimento em algumas regiões, inclusive em aeroportos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou hoje que está negociando com o governo um corte provisório do PIS/COFINS, que incide sobre o diesel, para que haja uma redução maior no valor do combustível. Essa medida vai ser incluída no projeto de reoneração que deve ser votado na semana que vem. O assunto também foi discutido na Comissão de Minas e Energia. O presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, Paulo Miranda Soares, participou dos debates sobre a política de preços adotada pela Petrobras e o corte nos impostos. Ontem, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, anunciou que o governo fechou um acordo com o Congresso para zerar a cobrança da CID sobre o diesel. A CID equivale a 5 centavos do valor de cada litro do diesel. A ideia do governo é que, com o corte provisório do PIS/COFINS, haja uma ampliação desse desconto. A CID é R$005. 0,05. O PIS e COFINS dá em torno de 0,50. Se for o PIS e COFINS e mais a CID, aí dá 0,55, né, em cima do litro de diesel, que já é melhor. Né, não estou dizendo. Agora tem que ter mais coisas. Mesmo assim, produtores acham que o impacto será pequeno. É uma solução que, na verdade, ela não resolve o problema, ela ameniza e muito pouco, né, este custo. O diesel na lavoura de arroz ele é um insumo muito importante. A lavoura de arroz talvez seja a cultura que tem o custo por hectare maior de todos. Eu acho que, se eu não me engano, só perde para o algodão. Catarina Martorelli para o SBA. Ainda nesta edição do Agricultura BR, você acompanha ao vivo no estúdio uma entrevista com o representante do Sindicato das Empresas Transportadoras de Cargas e Logísticas em Mato Grosso do Sul, que vai falar a respeito dos impactos desta greve para o estado. Por aqui o programa segue trazendo agora informações sobre o clima no país. Vamos saber com a Juliana Rezende da Sumar Meteorologia como que fica o regime de chuvas e as temperaturas no Brasil nos próximos dias. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. O tempo mais seco vem predominando em grande parte do país por conta da atuação de uma massa de ar mais seco, que inibe a formação de nuvens carregadas de chuva. E é por isso que já nas imagens de satélite podemos ver a ausência de nebulosidade na maior parte do país. E para os próximos dias ainda teremos tempo firme em praticamente grande parte do Brasil. Essa massa de ar mais seco vai seguir mantendo os próximos dias ensolarados em grande parte do sul, sudeste, centro-oeste e até o interior do nordeste. As pancadas de chuva devem seguir acontecendo no extremo norte do país e também em áreas litorâneas, tanto da região nordeste como também do sudeste. As chuvas acontecem de maneira bastante significativas no extremo norte do Brasil, tanto que em Roraima os acumulados podem ser bastante elevados, passando até de 50 milímetros em apenas 5 dias. Essa chuva deve seguir mantendo o solo com bastante umidade, beneficiando os produtores de soja que ainda estão em fase de plantio. Agora, nas demais áreas do Brasil, onde o tempo firme ainda vai seguir predominando, a tendência ainda é de o solo permanecer um pouco mais seco em grande parte do interior do Nordeste, Sudeste e região Centro-Oeste. Só que esse tempo firme já está com os dias contados. A partir da próxima semana, volta a chover. São novas áreas de instabilidades que avançam pela região sul, alcançam o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas a chuva vai ser mais significativa mesmo no sul do país. Acumulados que podem alcançar até 30 milímetros nos 3 estados da região, trazendo cenários bastante otimistas para as lavouras que estão em crescimento na região sul. A partir da próxima semana, entre os dias 4 e 8 de junho, a chuva vai seguir persistindo de maneira bastante expressiva na região sul, então essas pancadas de chuva vão seguir persistentes no sul do país e vão seguir mantendo o solo também com bastante umidade. Pancadas que podem alcançar volume de até 30 milímetros em grande parte da região sul e alcançar também até a faixa leste do estado de São Paulo. Dessa vez, as instabilidades conseguem alcançar Mato Grosso do Sul, São Paulo,
Sul de Minas Gerais e, mais uma vez, toda a costa do país vai seguir recebendo instabilidades por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa e acabam favorecendo essas pancadas de chuva. Agora, o tempo firme ainda vai predominar, principalmente em áreas do interior do Nordeste, Norte Mineiro, Goiás e também Mato Grosso e até o estado do Tocantins. Então, nessas áreas, a tendência ainda é de o solo permanecer com baixas condições hídricas, o que deve seguir ainda prejudicando algumas lavouras que estão em fase de crescimento, como o milho, segundo a safra nessas regiões. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A partir de agora a gente começa a falar sobre soja e começamos com os preços do grão praticados nos portos do país. Houve uma alta expressiva registrada no dia de ontem para Santos e também Paranaguá. No Porto de Santos, o valor da saca subiu R$1 na comparação com o fechamento desta última, neste dia anterior. A gente vê que a data de hoje, dia 24 de maio, traz o valor de R$ 87,00 a saca, subindo, portanto, em relação a esta última quarta-feira. A gente relembra que no dia 17 de maio, Porto de Santos pagava R$ 86,20 no valor de cada saca do grão. O preço subia para R$ 87,00 no dia seguinte e abria esta semana também nos R$ 87,00. No dia seguinte, terça-feira, R$ 87,50 foi o valor pago para a soja no Porto de Santos. Preço caiu nesta última quarta, influenciado pelo dólar, que também baixou frente ao real. Mas nesta quinta-feira, soja volta a subir no Porto de Santos, já registrando, portanto, R$ 87,00. No Porto de Paranaguá, o valor é ainda mais expressivo nesta quinta-feira. A alta foi surpreendente em relação ao fechamento desta última quarta. É o que a gente vai acompanhar agora neste outro gráfico. Veja só como foi a movimentação do preço do grão no Porto Paranaense. Há uma semana estava em R$ 86,00 a saca. O valor subiu para R$ 86,50 no dia 18 e manteve assim nesta segunda-feira, dia 21. Na terça-feira, houve alta para a soja no Porto de Paranaguá. O valor da saca fechou R$ 87,20. Nesta última quarta, queda observada, R$ 85,50. E veja como sobe o valor da saca do grão nesta quinta-feira, dia 24 de maio. Vem para R$ 88,00, reflexo do que vem acontecendo no Brasil. A gente tem visto a greve dos caminhoneiros afetar diretamente o escoamento da safra de grãos. Destaque agora internacional, a gente fala sobre as vendas de soja norte-americana registradas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Toda quinta-feira eles divulgam um relatório semanal e a gente vai acompanhar como foram os negócios agora na semana encerrada no dia 17 de maio. Veja ali que há um saldo negativo, menos 139.450 toneladas. Isso porque houve uma venda de 755.050 toneladas, porém um cancelamento na semana maior do que o volume total negociado, cancelamentos de 894.500 toneladas. Por isso, o saldo da semana ficou negativo. No total, negociado até agora, em relação à safra 2017-18 de soja dos Estados Unidos, o país vendeu 55.400.000 toneladas, de uma meta estipulada de 57.120.000. Na campanha 2018-2019, também houve vendas relatadas na semana encerrada no dia 17 de maio. Porém, o volume foi bem pequeno. É o que mostra agora este outro gráfico. Vendas no total de 6.889.000 toneladas apenas. Um total até agora, referente à temporada nova 18-19, de 5.550.000 toneladas. O total previsto para este novo ciclo por lá é alcançar 62.320.000 toneladas. Portanto, a safra que ainda está começando tem muito a ocorrer por esses próximos meses.
E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou também nesta quinta-feira vendas avulsas da oleaginosa. Sempre que há uma venda no dia que supere as 100 mil toneladas, eles precisam reportar ao mercado. Foi, portanto, reportada essa venda. O destino que comprou não foi informado, o destino não declarado. Foram compradas 264 mil toneladas da oleaginosa para entrega na campanha 2018-2019, portanto, já ajudando a somar o volume esperado para este novo ciclo, que passa de 62 milhões de toneladas. A gente acompanha agora o mercado futuro da soja ao vivo. O que vem acontecendo por lá nesta semana é um movimento de alta expressiva desde a segunda-feira. Isso porque no último final de semana, conversas entre Estados Unidos e China pareceram amenizar o conflito comercial que existia entre os dois países e, com isso, dá ao mercado a impressão de que a China, maior comprador mundial de soja, vai sim se voltar às compras da soja norte-americana. O mercado, com isso, vem operando com alta, apesar de não haver ainda informações oficiais sobre o assunto. As especulações acontecem, no entanto, nos bastidores do mercado e é assim que a soja vem operando por lá. A gente acompanha Chicago ao vivo agora, então. Veja como vem elevada a cotação da soja no cenário internacional. Negócios para julho operam a $10,43 mais 6 por bushel. Elevação de mais de 4 centes de dólar por bushel no momento. Agosto, $10,47 mais 6, também subindo mais de 4 centes agora. Posição de setembro negocia o bushel do grão a $10,48 mais 2, enquanto janeiro vem a $10,54 mais 2 por bushel. Soja sobe em Chicago e dá suporte para os valores aqui no Brasil. O outro fundamento que compõe o preço da soja no país é a cotação do dólar comercial. Este, que subiu com muita força até a segunda-feira desta semana, operou ao longo dos últimos dias com queda. Esta última quarta-feira registrou mais um dia de baixa. Já nesta quinta, dólar volta a subir no país. A gente acompanha como vem a cotação norte-americana no momento. Dólar é negociado na venda a R$ 3,64 mais 6, com variação positiva agora de 0,58% em relação ao fechamento de ontem. E o Agricultura BR agora vai para um rápido intervalo comercial, primeiro desta edição. Você que tem imagens, fotos, vídeos das paralisações pelo Brasil, participe do programa mandando estes arquivos aqui para a gente compartilhar com todo o país. E ainda nesta edição, a gente recebe no estúdio o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul para falar dos impactos da greve no estado. A gente volta em instantes. A Agricultura BR está de volta e falando a respeito da greve dos caminhoneiros que já afeta diretamente o setor agropecuário do país e a sociedade civil como um todo. Esse é o tema da entrevista de hoje. – 25 estados do país, mais o Distrito Federal, registram nesta quinta-feira paralisações. Para falar a respeito de como tudo isso impacta o setor produtivo em Mato Grosso do Sul, a gente recebe no estúdio agora Cláudio Cavol, ele que é presidente do Setlog, o sindicato das indústrias, das empresas que fazem transporte de cargas e logística em Mato Grosso do Sul. Cláudio Cavol, muito obrigada pela sua vinda aqui, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite, Juliana. A situação está de que forma? Qual que é o nível da preocupação em Mato Grosso do Sul a respeito dessa greve? Olha, nós temos vários pontos de paralisação no Mato Grosso do Sul. Hoje são 13 pontos em várias cidades do interior e 3 pontos de paralisação na capital. Podemos dizer que Mato Grosso do Sul está completamente parado, assim como o Brasil. O Brasil no todo, mais de 90% das estradas brasileiras estão hoje paradas, sem transporte de mercadorias, sem transporte de caminhão. O que já se sabe a respeito de entregas em Mato Grosso do Sul? Como que isso está afetando? Quais são os setores mais atingidos? Está afetando muito. Supermercados estão sem receber produtos há 2 dias e nós estimamos que mais 2 ou 3 dias, se essa greve perdurar, esses supermercados ficarão totalmente sem produtos, principalmente os mais perecíveis, como queijo, hortifruti, granjeiros, enfim. Esses produtos certamente irão faltar. E também nós temos um outro gargalo muito forte,
que distribuidoras de petróleo, juntamente com postos de gasolina, têm estoque para no máximo 5 dias. Então, neste final de semana, com certeza, se essa greve ainda perdurar, nós estaremos sem combustíveis em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul. Nossa situação é muito grave mesmo, inclusive a gente recebeu informação a respeito de falta de medicamentos, né, e cirurgias sendo canceladas. É uma situação realmente muito grave. O que o setor de Mato Grosso do Sul tem feito junto às autoridades para buscar uma solução? Isso era uma bomba anunciada que iria estourar. Nós, como entidade que representa os transportadores de cargas do Mato Grosso do Sul, e nós também temos contato com várias outras entidades no Brasil, nós em reunião em todas essas entidades em Brasília, 2 semanas atrás, fomos até o governo federal e explicamos para o governo federal, de que o preço do diesel, a metodologia de reajuste que a Petrobras estava usando para aumentar os preços dos combustíveis no Brasil, ia acabar ocorrendo, ia acabar quebrando a maioria das empresas e principalmente do motorista autônomo, do caminhoneiro autônomo, que é a corda mais frágil desse elo, dessa corrente. Pois muito bem, infelizmente o governo não nos ouviu. Nós, inclusive, deixamos muito explícito ao governo que isso poderia acontecer e o governo não nos ouviu e acabou acontecendo. E isso é compreensível. Quando nós olhamos que o preço do óleo diesel no Brasil, por exemplo, é o 3º mais caro do planeta, a gasolina é a 2ª mais cara do mundo, nós não conseguimos entender por que a população brasileira, e aí não é só o transportador, não é só o caminhoneiro autônomo, é o agricultor, é o pecuarista, é a população que usa uma moto para ir trabalhar, a população que usa o ônibus para ir trabalhar, tem que arcar com um custo tão alto nos combustíveis no Brasil, como é o caso da Petrobras no Brasil. No início dessa semana, o ministro da Fazenda anunciou que o governo vai zerar a alíquota do CID sobre o óleo diesel. E agora, recentemente, diz que está articulando retirar provisoriamente o PIS/COFINS. O senhor acha que isso vai resolver a situação? Eu acredito que essas 2 medidas têm que realmente ser tomadas em conjunto, mas ao mesmo tempo a Petrobras tem que vir a público e dizer, olha, minha metodologia de preços, de aumento de preços na gasolina, no álcool e no óleo diesel é dessa forma. Nós não podemos estar convivendo com aumento diários do óleo diesel e da gasolina. Não tem empresa que consiga se planejar, não tem um pai de família que consiga se planejar em levar seu filho à escola, enfim, trabalhar com o seu carro, se todo dia tem um aumento na gasolina. A Petrobras tem que vir esclarecer a público e dizer para nós, olha, daqui para frente os aumentos serão a cada 60 dias ou a cada 90 dias e não diariamente como está acontecendo. Cláudio, o que o sindicato orienta as empresas que estão associadas a ele a se comportar nesse momento ou fazer contato com as pessoas que devem receber esses produtos e estão tendo demora? O CETILOG, desde o início, tem apoiado a greve dos caminhoneiros autônomos, porque nós também sentimos na própria carne a dificuldade que o setor atravessa com esses preços exorbitantes do óleo diesel. Mas nós temos insistindo muito que esses caminhões não vão para estradas, não saem de suas garagens e deem folga aos motoristas e deixem os caminhões nas garagens para não tumultuar as estradas brasileiras. É muito importante que seja um processo ou então um evento totalmente pacífico. Você acabou de dizer, Juliana, que está faltando medicamentos em hospitais e farmácias. Olha, pelo que as notícias que nós temos recebido é que onde os pontos de paralisação, eles deixam passar caminhões carregados com remédios. Isso não está sendo impedido de viajar esses veículos. Então, não deveria ter acontecido, esperamos que não aconteça mais. Cláudio, a gente está exibindo para o pessoal de casa agora imagens feitas nesta última quarta-feira por cinegrafistas do Canal do Boi, mostrando a fila de automóveis nos postos de combustível, muitos deles já estocando o combustível. O senhor acha que essa situação deve se prolongar por mais quanto tempo? A situação é um pouco preocupante. O Senado deveria aprovar ainda hoje a queda do PIS e do COFINS em cima do preço do óleo diesel. Se o Senado não fizer hoje, amanhã todos os senadores voltam para suas bases, para suas cidades e só voltam na terça-feira. Então isso quer dizer que possível estudo ou votação da queda do PIS e do COFINS em cima do óleo diesel só vai ocorrer novamente na terça-feira. Se isso acontecer até terça-feira, o Brasil realmente parou e evidentemente que se a manifestação dos autônomos continuar, o Brasil vai parar e vai faltar combustível sim. É uma situação calamitosa realmente.
Cláudio Cavol, muito obrigada pela sua vinda aqui. Conversei então com ele, que é presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga em Mato Grosso do Sul, Transporte de Carga e Logística. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a atenção. Muito obrigado. E o Agricultura BR segue trazendo em destaque agora o assunto milho e a segunda safra. O estado do Paraná passou por uma longa estiagem, com mais de 40 a 45 dias sem chuvas em algumas regiões produtoras. Com isso, o governo do estado já afirma que há uma quebra superior a 2 milhões de toneladas na safra atual. Vamos acompanhar mais detalhes, então, na reportagem. O milho híbrido de variedade super precoce é a tecnologia que o agrônomo e produtor rural Ivan Bedin vem utilizando na segunda safra. A tecnologia permite a obtenção de sementes com maior produtividade e maior uniformidade, e assim contribui significativamente para a evolução da agricultura em sua propriedade. O híbrido de milho com super precocidade, sanidade e alta produtividade é o ideal. A integração deste com materiais de ciclo mais longo colabora para a redução dos riscos de estresse hídrico, além de proporcionar o escalonamento da colheita. Está começando mais cedo esse ano devido ao plantio de um híbrido super precoce. Nós estamos plantando um material da Decalb, o 230, que é um material, um dos mais precoces que tem no mercado hoje, né? Por isso desse início antecipado da colheita, né? Nós tivemos infestações, as pragas corriqueiras que acontecem toda a safra, se repetiu esse ano. Uma intensidade menor de lagartas no início e no início da safra um pouco menos percevejo. Fizemos um tratamento de semente muito bem feito que garantiu o stand inicial. Em contrapartida, teve uma praga que geralmente era uma praga secundária, que era um coleóptero, que ataca a planta no início do desenvolvimento, e que foi mais severa esse ano. Apesar do tratamento de semente, ter controlado ela satisfatoriamente, nós tivemos alguns danos ainda com esse coleóptero, que não era comum nas outras safras. Qualquer dano em planta, qualquer perda de população, você tem um impacto direto, né? Porque não compensa, né, a perda de população, né? As plantas ao lado, no caso desses híbridos super precoces, eles não compensam isso. Mas foi um dano pequeno, né? Considerável, né? Aqui na Fazenda Santa Anastácia, em Sorriso, a produtividade média está em torno de 150 sacas por hectare. O milho foi plantado dentro da janela ideal de plantio. Estendeu um pouco no final só, devido a umas variedades de umas cultivares de soja mais tardias, mas acabou dentro do dia 26 de fevereiro, então um pouco fora do limite, mas ainda aceitável, né, para produtividade boa. O produtor Ivan Bedin teve problema com grãos avariados durante o período de estabelecimento da planta. É uma série de fatores que podem contribuir, né, para o aumento de grão avariado. Vai desde fertilidade do solo, aspectos relacionados ao solo, né? A saúde do solo, a quantidade de palha, né? Porque é um fungo que desenvolve bastante na palha das culturas antecessoras, e clima, né? Que é um preponderante número 1. Então foi bastante chuvoso na época de polinização, na época de desenvolvimento da cultura. O tratamento fitossanitário resolve bastante, ajuda bastante, né? Você consegue supressões bastante na porcentagem de grão avariado com bom tratamento fitossanitário, né? Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Você acabou de acompanhar então a reportagem do Valdir Pacheco mostrando o início da colheita do milho de segunda safra no estado mato-grossense em uma propriedade que utilizou variedades super precoces. Agora a gente fala a respeito da safra de milho no estado do Paraná. Por lá a situação é bastante diferente, há uma quebra de safra já estimada para este ciclo. O estado passou por uma longa estiagem na fase determinante das lavouras de enchimento de grãos. Isso, portanto, trouxe um menor potencial produtivo para as áreas plantadas.
Mais de 45 dias sem chuvas foram registrados em alguns pontos do estado paranaense. Isso fez o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná cortar a previsão da safra de milho para o estado. O corte foi em mais de 2 milhões de toneladas, com agora a projeção estando em 10 milhões de toneladas do cereal. A gente acompanha os números na tela, então veja que agora em maio o DERAL traz a projeção de 10 milhões de toneladas. No mês passado, a expectativa era de 12 milhões 240 mil toneladas de milho, portanto, ficando bastante claro o efeito da seca sobre a segunda safra de milho no estado paranaense. A gente volta a falar agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, para saber como que o clima se comporta para o estado do Paraná e também Mato Grosso do Sul nos próximos dias. As lavouras de milho do Mato Grosso do Sul e também do Paraná foram bastante prejudicadas ao longo dos últimos períodos, onde a umidade do solo diminuiu bastante por conta da falta de chuvas. Agora, nos últimos dias, voltou a chover, tanto em áreas produtoras do Mato Grosso do Sul como também do Paraná. Foi o avanço de uma frente fria no decorrer da semana passada que trouxe mais instabilidades e até os índices de umidade do solo aumentaram nos dois estados. Agora, as condições hídricas seguem bastante favoráveis para o desenvolvimento do milho segunda safra, tanto que os índices agora já passam de 60% a 70% em grande parte desses dois estados. As perdas que já aconteceram não devem ser revertidas, só que agora essa chuva voltando a garantir melhores condições hídricas do solo acabam por paralisar essas perdas nas lavouras. Nos próximos dias o tempo firme ainda vai predominar, tanto no Mato Grosso do Sul como também no Paraná, porque a massa de ar mais seco vai seguir atuando em grande parte do país. Só que os dias já estão contados sem instabilidades, porque a partir da próxima semana, a partir do dia 30 de maio, já volta a chover, tanto no Paraná como também no Mato Grosso do Sul. E as pancadas até acontecem de maneira bastante significativas, principalmente no interior do Paraná. Na faixa oeste, os acumulados podem alcançar até 30 milímetros, enquanto que no Mato Grosso do Sul, essa chuva acontece com menor volume e também de maneira mal distribuída. Mas a partir do terceiro período, entre os dias 4 e 8 de junho, é que a chuva começa a ficar cada vez mais persistente no Paraná e também ganha um pouco mais de intensidade no Mato Grosso do Sul. Os volumes de água variam de 15 até 30 milímetros até pelo menos o dia 8 de junho. Então, durante as próximas semanas, volta a chover em áreas produtoras de milho segunda safra, tanto do Mato Grosso do Sul como também no Paraná. No Paraná, as chuvas vão acabar sendo um pouco mais persistentes, mas de maneira geral, os dois estados vão ser beneficiados com o retorno das chuvas ao longo das próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Ao longo desta semana, você acompanhou aqui na programação do Canal do Boi a cobertura do Confinar 2018, simpósio que discutiu o futuro da pecuária de corte no Brasil. Nesta última quarta-feira, o Agricultura BR exibiu uma mesa redonda com palestrantes a respeito do conceito Boi 777. Na ocasião, o meu colega apresentador Fabiano Reis conversou sobre tecnificação na pecuária com o diretor da Agroconsult, Maurício Nogueira. Acompanhe a entrevista. Olha quem está participando do Confinar 2018 e falou hoje um pouco mais cedo a respeito desse Boi 777, também por que é tão importante essa produção desse animal com esse modelo. É o Maurício de Palma Nogueira, ele que é da Agroconsult, está aqui comigo agora. Maurício, tem sido um evento muito proveitoso para a pecuária nacional, para o produtor rural que veio aqui, quem está acompanhando pelo Canal do Boi. Você falou sobre esse tema hoje cedo, gostaria que você respondesse, assim, em poucas palavras, por que hoje o pecuarista precisa produzir um perfil de boi, um perfil de gado como esse? Primeiro, a resposta de por que ele tem que produzir, que é um dado que a gente está trabalhando, buscando a campo e trazendo justamente as experiências dos produtores para a estatística, é porque tem muito produtor fazendo, né? Então você tem uma ponta dos produtores aumentando o pacote tecnológico, isso envolve pastagem, envolve genética, envolve sanidade, reprodução, envolve nutrição, envolve todo o componente tecnológico, né? E à medida que essa ponta vai aumentando o nível de produtividade, a tendência é que eles ofertem mais animais no mercado,
né? E o preço acaba se ajustando a essa produtividade mais alta. Exatamente o que aconteceu com soja, com milho e com outras culturas, né? Então a pecuária cada vez mais vai sendo mais rigorosa e punindo com a exclusão, com prejuízo, aquele produtor que não melhora a sua eficiência produtiva. Não adianta questionar, não adianta reclamar, essa é uma verdade que a gente prova por N bases estatísticas, por várias tendências que a gente já observou em outras culturas, em outros países, e que a gente tem visto também na pecuária. Então a resposta a essa questão é: você tem que fazer isso porque já já os preços se ajustam a uma produção obtida no nível de produtividade mais alto. É uma espécie de pressão de seleção, uma pressão comercial de seleção, poderia-se dizer assim, Maurício? É uma pressão natural do capitalismo. Então, à medida que você tem liberdade para produzir, a tendência é que o empresário, né, o empreendedor, ele busque cada vez mais aumentar a produtividade. Por trás desse produtor, alguma empresa, várias empresas vão investindo em tecnologia, em ciência e apresentando soluções, insumos, softwares, várias ferramentas que possibilitam ele obter essa produtividade mais alta. Quanto mais você aumenta a produtividade, mais o preço cai, que é essa pressão que você está falando. Qual que é a resposta que a gente tem num ambiente de economia livre, né, ou parcialmente livre, como é a do Brasil? É aumentar ainda mais a escala. Então essa é uma roda que não para de girar. Então toda vez que você tiver uma pressão de margem, você aumenta ainda mais a produtividade e aumenta a pressão. Essa pressão ela é natural de um ambiente que você tem liberdade para produzir, né? E que, graças a Deus, a gente ainda está assim, né? Se a gente tentar controlar esse processo, a gente para essa roda de avanço e com algum tempo a economia entra em colapso, que é o que a gente viu na Venezuela. Então essa pressão ela é natural, ela vem do consumidor, né? Não é alguma força, algum poder ou alguém tentando fazer alguma coisa para manipular. Maurício, vou perguntar agora sobre o que você tem visto por aí. É interessante lembrar a Agroconsult, que é a empresa que o Maurício faz parte, ela tem duas atividades muito interessantes, o Rally da Safra e o Rally da Pecuária. Ontem mesmo falava no Agricultura BR com o Deco a respeito das ações com o milho e tem uma atividade muito importante com a pecuária nacional. Hoje, o que vocês têm acompanhado em loco, visto em loco, a pecuária brasileira, as propriedades que trabalham com pecuária, elas estão mais próximas de chegar a um boi 777, por exemplo, ou tem feito pelo menos aquele básico para pensar em chegar numa produção de gado como essa? Nós temos, dentro do público que a gente consegue avaliar no Rally da Pecuária, cerca de 20% dos produtores estão próximo do boi 777. Não é exclusivamente o boi 777, mas está num nível de tecnologia aproximado. E isso que nos preocupa e que nos dá os parâmetros para falar o que eu acabei de comentar. Esses 20% dentro de uma amostra que é bem acima da média, né? A gente entrevista produtores com perfil que estão aqui no evento, que são bem mais produtivos. Esses 20% são responsáveis por 50% das vendas desse público. Então o preço se ajusta a eles, a tendência, né? A ponta pecuária nossa está indo no rumo da agricultura, está fazendo produtividade cada vez mais alta. Mas a grande questão é quanto que esse perfil de produtor representa no todo. Essa porcentagem que a gente ainda não tem para responder essa pergunta se a pecuária toda está indo nessa direção. Mas a ponta está, né? E se os outros não acompanharem, você tem exclusão. Maurício, eu vou fazer uma pergunta aqui, pergunta de telespectador mesmo, que participaram hoje da nossa programação. Estamos hoje com muito tempo, já várias horas de transmissão aqui do Confinar 2018, e ele dizia o seguinte: de confinamento vocês têm falado muito pouco, assim, diretamente falando de confinamento, mas a verdade é que todos os temas tratados, de certo modo, acabam culminando na questão de confinar ou não confinar. Em relação a esse fator, hoje já existe uma expectativa mais pontual, né, mais acertada, mais assertiva em torno de 2018, nós estamos um ano que parecia de uma maneira e vai se configurando de uma maneira diferente, seja por conta de uma produção menor de milho, uma questão climática também que afeta. Hoje nós temos já um alinhamento sobre isso, Maurício? Temos sim, né? Então, confinamento a gente precisa entender que é uma atividade de risco, né? Principalmente se você vai comprar o animal para colocar ele no coxo, né? Que é uma atividade de confinamento, né? Um confinamento profissional. Se a gente for lá atrás, na virada do ano, esse produtor que já tinha essa decisão
foi lá e fez um head de venda de boi na B3, na BMF, e também redeou o milho, ele está tranquilo. Ele vai se dar muito bem, ele vai, se ele não correr nenhum risco operacional, né, não perder em produtividade, ele vai fazer uma margem muito boa. Quem não fez isso está correndo um risco muito grande, porque agora ele depende de uma valorização do boi lá na frente, né? Ainda sinaliza margem positiva, mas uma margem muito baixa, com risco muito grande caso o mercado não se comporte do jeito que a gente lê hoje, né? Cada semana a gente tem uma leitura nova de acordo com as novidades. E tem um outro perfil de confinador, que é o que mais tem no todo, que é o que mais a gente busca conhecer quando a gente faz um projeto igual o Rally da Pecuária, que é aquele que faz o confinamento que a gente chama de confinamento estratégico. Então ele tem lá uma produção, pode ser ciclo completo, pode ser recria e engorda, né, compra o bezerro, parte da produção é a pasto, e ele termina parte desses animais em confinamento. Dependendo do nível de tecnologia que ele tem que terminar 100% dos animais em confinamento. Nesse caso, a atividade dele tem a segurança das arrobas produzidas anteriormente, seja do bezerro próprio, seja do bezerro comprado. Então ele ainda tem uma margem para trabalhar com um certo aperto dentro do coxo, dentro do confinamento. Se ele ajustar a estratégia agora, né, até o mês de outubro, novembro, que é quando sai a maioria do gado de coxo, ele vai ter um ano tranquilo, né, mais apertado do que ele esperava. Melhor ainda se ele também tivesse feito o head, mas ele está mais garantido pela própria natureza da atividade dele. Ele não entra num prejuízo de caixa, né? Ele pode ter uma frustração de rentabilidade. E claro, né, a gente tem que ficar de olho aí no que acontece com o mercado de milho, o que acontece com o mercado de boi. Se houver alguma frustração de preço de pecuária de corte, aí sim nós estamos falando de um ano complicado pela frente. Maurício, falando da questão da ação do RED, das ferramentas que são disponíveis de maneira de negociação e de gestão para o pecuarista. Nós falávamos, e aí eu vou falar de um tema que eu domino um pouco melhor, falávamos lá em dezembro que milho subiria em 2018. Nós não tínhamos essa dúvida. E muita gente comentava assim, não é possível, teve uma super safra, os estoques da Conab dizem que é muito alto, né? A gente não acredita muito nesse estoque da Conab. Acabou se confirmando, né? Acabou se confirmando de o milho vem numa escalada de preços maiores. O pecuarista tem usado mais essas ferramentas de fazer o RED dos insumos que ele precisa e o RED também pelo menos de parte daquilo que ele vai vender? Aumentou isso? Do que ele vai vender, está aumentando um pouquinho naturalmente. A gente teve muita canalização para o mercado a termo, que é uma forma de RED, né? Então agora o produtor vai aprendendo a mexer com a B3 ou o próprio termo. Então na venda tem uma presença um pouquinho maior, muito pouco. Na compra de insumos, quase nada, é raro, são raros os produtores de boi, né, de pecuária de corte, que vão lá e fazem um RED da compra. E você tem razão, o cenário está dado desde o final do ano passado, né? A Agroconsult vem colocando isso nos relatórios, falando publicamente na nossa área lá de grãos, da expectativa que o preço trabalharia em faixas mais altas, né? Não no tanto que está hoje. Então a gente projetava lá na virada do ano um preço na faixa aí, na média do ano, em torno de 10% acima, hoje está quase o dobro acima do que a gente esperava, justamente por quebra, por seca, né, por outros fatores que impactam aí o mercado do milho, né, quebra de safrinha, né, então vários componentes que são esperados, né, dentro da nossa atividade a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. Então, de fato, esse ano é uma oportunidade que está passando aí para quem não pensou lá atrás. Você tem uma atividade de alto risco, acho que não pode ir para o jogo sem garantir, sem fazer um seguro de renda, pelo menos, né? Pelo menos de uma parte, né, para ter essa garantia. Maurício Nogueira, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado por participar conosco aqui mais uma vez. Eu que agradeço, sempre um prazer. Um abração para todo mundo. E a gente volta a falar de milho por aqui agora, trazendo em destaque as vendas norte-americanas na semana encerrada no dia 17 de maio. De acordo com números divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o volume total de vendas foi de mais de 800 mil toneladas. Ele ficou
inferior ao que foi registrado na semana imediatamente anterior a esta, mas acima da média das últimas 4 semanas. Portanto, o resultado final de vendas foi considerado positivo pelo mercado. De acordo com o órgão, na semana encerrada no dia 17, o país vendeu 854.300 toneladas de milho referentes à temporada 2017-2018. O total da safra até agora já atinge 53.470.000, de um total previsto pelo órgão de 56.520.000 toneladas projetadas para a campanha 17-18. Foram também vendidas toneladas de milho para a temporada 2018-2019. De acordo com os dados, na semana encerrada no dia 17, as vendas referentes à campanha nova já chegaram a 273.400 toneladas, totalizando até agora o montante vendido da safra de 2.500.000 toneladas. A meta para a atual temporada é chegar aos 53.340.000 até o fim do ciclo 2018-2019. A gente acompanha o que acontece com o mercado futuro do milho neste momento, nesta quinta-feira. De olho nos negócios ao vivo em Chicago, então, milho vem operando novamente com alta no dia de hoje. A alta prevalece, já foi vista ao longo desta semana. As posições de mais curto prazo, julho e setembro, mantêm este movimento positivo. A posição de julho negocia o bushel do cereal a $4,09. Posição de setembro, $4,17 mais 4. Dezembro de 2018 opera na estabilidade, negociando o bushel do cereal a $4,26 mais 4, enquanto os negócios para março do ano que vem hoje com leve redução, mas ainda assim acima de um patamar de $4,30, $4,34 o bushel. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje a gente mostra um pouquinho da ocorrência de geadas na região produtora de café em Minas Gerais. Nós voltamos já com essas e outras informações. Estamos de volta por aqui agora, é hora de falar sobre o café no Brasil. É época de colheita da safra 2018 do grão no país e algumas importantes regiões produtoras têm relatado dificuldades climáticas nesta época, nesta fase, como é o caso do interior de Minas Gerais, onde estão tendo geadas. Nesta semana, com a queda de temperaturas, foram relatadas geadas em algumas propriedades de café do interior de Minas, conforme a gente recebeu imagens de telespectadores que enviaram aqui para o programa Agricultura BR. Quem nos enviou as imagens foi o Enelson, da cidade de Medeiros, em Minas Gerais, e também o Marlos Ferreira, do município de Santa Juliana. Veja só o que o Enelson conta para a gente. Ele disse o seguinte: na minha propriedade já tivemos uma amostra de geada neste início de inverno. Sou produtor de café. O inverno ainda oficialmente nem começou, mas as temperaturas baixas já trouxeram, portanto, essa situação, fenômeno da geada no interior de Minas. Está aí a imagem do Enelson mostrando para a gente o resultado na sua propriedade. E a gente volta agora a falar com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, sobre o clima na região sudeste do país. Ela vai trazer em destaque agora se tem previsão de novas geadas para a região. Nos últimos dias, uma massa de ar mais seco e fria vem atuando em grande parte do sudeste. Isso garantiu, além do predomínio de sol, temperaturas mais baixas também, o que garantiu até a ocorrência de geadas em áreas mais altas do estado de Minas Gerais. Essa geada acabou alcançando algumas áreas produtoras de café, mas como foi de maneira muito pontual, não trouxe muitas perdas para as lavouras. Em relação aos índices de umidade do solo no sudeste, vem aumentando aos poucos ao longo dos últimos dias, tanto que agora aquele solo mais seco agora apenas fica concentrado no norte de Minas Gerais e também no interior do estado de São Paulo. A partir dos próximos 5 dias, a massa de ar mais seco vai seguir predominando em grande parte do interior do sudeste e até o litoral do estado de São Paulo. Pancadas de chuva acontecem na faixa leste da região, exceto o estado de São Paulo, só que essa chuva, que deve acontecer por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, acabam sendo ainda de maneira mais fraca e também com baixo volume de água. Já no decorrer
decorrer deste período, a temperatura mínima agora já não fica tão baixa no sul de Minas Gerais. O dia deve começar com 11 graus, o que já não representa riscos para geada na região sudeste. A partir da próxima semana já temos áreas de instabilidades atuando, principalmente no estado de São Paulo, algumas áreas do Espírito Santo e também do nordeste de Minas Gerais. Mas, de maneira geral, o sol ainda vai seguir predominando em grande parte da região. Agora, as temperaturas no início da manhã ainda seguem um pouquinho mais baixas, na casa dos 10 graus no sul de Minas Gerais, no interior do estado de São Paulo, entre o final do mês de maio e o começo do mês de junho. O dia deve começar com temperaturas de 11 graus no estado de São Paulo. E essas temperaturas já não representam mais riscos para geada em grande parte da região sudeste. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E a gente segue no assunto café, agora acompanhando o mercado internacional do grão. Para começar, café arábica, negociado na Bolsa de Nova York, que traz a referência para a gente aqui no Brasil. Os valores lá vêm com elevação, alguma recuperação no dia de hoje, mas ainda assim há um patamar bem baixo, aquém do que o setor gostaria. Posição de julho, $1, 20 centos mais 20 por libra-peso. Café arábica negociado em Nova York para entrega em setembro, $1, 22 centos mais 55. Os contratos para vencimento em dezembro deste ano vêm negociados a $1, 26 centos mais 10 e a posição de março do ano que vem negocia o café arábica a $1, 29 centos mais 55. A gente parte para a Bolsa de Londres agora, onde é negociado o café robusta, referência internacional para a variedade Conilon em todo o mundo. De olho nos negócios de agora, então, café robusta também vem positivo no dia de hoje. Os contratos para vencimento em setembro operam a $1.756 por tonelada. Posição de novembro, $1.746. Café robusta, negociado em Londres para entrega em janeiro, vem $1.752 por tonelada e a posição de março, $1.755 positivo mercado do café robusta no dia de hoje. E a hora de mais um intervalo comercial é bem rapidinho. Ainda hoje a gente traz informações a respeito da safra de inverno no sul do país. Voltamos já. Começou no dia 18 de maio uma programação intensa para comemorar o vinho. Os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Pernambuco contam com uma programação intensa durante 2 semanas para celebrar a bebida. A repórter Annelise Nicolodi, que conhece muito bem alguns desses roteiros, traz os detalhes para a gente. A gente costuma dizer que frio combina com vinho. Então, quem quiser curtir essas duas paixões não pode perder o Dia do Vinho, que na verdade são 2 semanas de intensa programação, que começou no dia 18 de maio e segue até 3 de junho. Eu começo falando aqui do Rio Grande do Sul, onde o roteiro, cheio de boas surpresas na Serra Gaúcha, aguarda os amantes do vinho. O melhor do enoturismo em eventos com gastronomia variada, exposições, música, passeios e, claro, muita degustação de vinhos, espumantes e suco de uva, elaborados aqui na região. A programação completa acontece simultaneamente na Serra Gaúcha, na Campanha, em São Roque, São Paulo e no Vale do Rio São Francisco, entre a Bahia e Pernambuco. Ao todo, são mais de 350 atrações. Aliás, as exportações de vinhos e espumantes brasileiros cresceram 44% em valor no primeiro trimestre de 2018. Os espumantes respondem por 30% do total exportado e obtiveram um crescimento em valor de 64% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os principais mercados compradores foram o Paraguai, Chile, Estados Unidos, Singapura e Reino Unido. Ou seja, tem muita coisa aí para comemorar e brindar. Vamos falar de trigo agora e da semeadura da safra de inverno que está em pleno andamento. No estado do Paraná, por conta da longa estiagem que boa parte do estado sofreu nas últimas semanas, o plantio do cereal está atrasado. Segundo
o Departamento de Economia Rural do Estado, até estes últimos dias, pouco mais da metade da área prevista havia sido plantada, sendo que a janela de semeadura ideal por lá é do dia 21 de março até dia 10 de maio, portanto, semeadura do trigo acontecendo fora da janela no estado paranaense. De acordo com a Embrapa, choveu muito pouco nas regiões produtoras nestes últimos dias. Na região de Londrina, por exemplo, a região registrou falta de precipitações por 42 dias seguidos, do período do dia 2 de abril até o dia 14 de maio. A gente trouxe aqui um estudo feito pela Embrapa mostrando qual que é a precipitação ideal para o estado do Paraná no período do dia 21 de março até 10 de maio, que é a janela ideal de semeadura. Veja que o ideal é previsto em 170 milímetros, porém, em 2018, neste período analisado, choveu apenas 77 milímetros, portanto, menos da metade do que é o ideal para o estado do Paraná. O Departamento de Economia Rural estima que a área de semeadura de trigo deve ficar em 1.042.000 hectares. Para a Embrapa Trigo, os agricultores da região norte do Paraná que ainda não semearam a cultura estão diante de um difícil dilema: não cultivar o cereal neste ano de 2018 ou entrar com a semeadura mesmo fora do período ideal. E a gente volta agora com a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, ela que traz a previsão do tempo, então, para o Paraná e também o estado do Rio Grande do Sul, ambos importantes estados produtores do cereal. O plantio do trigo avançou bastante no Paraná ao longo das últimas semanas, após a volta das chuvas. Então, o retorno das chuvas conseguiram até recuperar as condições hídricas do solo no Paraná. No Rio Grande do Sul, o cenário ainda segue bastante otimista, apesar de uma pequena parte de produtores já ter começado as atividades de plantio do trigo no Rio Grande do Sul. No Paraná, os produtores já avançaram bastante, já passando até de 60% de áreas semeadas. No decorrer dos próximos dias, a massa de ar mais seco ainda vai atuar na região sul, só que vai ser por pouco tempo, porque a partir da próxima semana já volta a chover na região. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o interior do Paraná recebem as pancadas de chuva mais significativas e com potencial para seguir mantendo o solo bastante úmido. O volume de água nessas áreas fica em torno de 30 até 50 milímetros. A partir da semana seguinte, entre os dias 4 e 8 de junho, mais uma vez vai seguir chovendo em todo o sul do país e grande parte das áreas produtoras de trigo, tanto do Paraná como também do Rio Grande do Sul, vão seguir recebendo instabilidades até pelo menos o começo do mês de junho. Então, ao longo dos próximos períodos, o cenário vai ser bastante otimista para o desenvolvimento do trigo, tanto no Paraná como também no Rio Grande do Sul, porque as pancadas de chuva vão seguir persistindo, mantendo o solo mais úmido e garantir bom crescimento para as lavouras de trigo na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Em breve você vai conferir aqui no canal do Boi uma reportagem sobre como está a cheia do Pantanal. O repórter Kleber Rabelo está preparando um material bastante especial e traz um aperitivo para a gente. Nós viemos até o Pantanal sul-mato-grossense mostrar as dificuldades que os pecuaristas estão enfrentando para lidar com a água da chuva, melhor dizendo, com a cheia do Pantanal. Choveu muito no final do ano passado e no início desse ano. O solo continua encharcado e tem uma cheia vindo aí, a cheia do Rio Paraguai. Nós vamos mostrar na reportagem que estamos produzindo aqui no Pantanal as alternativas e dificuldades que esses produtores rurais, pecuaristas e pessoas que moram na região enfrentam para lidar com essa cheia. Você acompanha a reportagem nos próximos dias aqui no SBA. E para a gente encerrar essa edição, vamos acompanhar a soja em Chicago e o dólar aqui no Brasil também. Eles que compõem o preço da soja pago ao sojicultor brasileiro. Primeiro, então, vamos aos negócios lá em Chicago, com a soja subindo por mais um dia nesta semana. Os contratos com vencimento em julho operam a $10,42 o bushel. Agosto, $10,46 mais 2.
Posição de setembro, subindo mais de 3 centes de dólar agora, negociando o bushel do oleaginosa a $10,48 mais 4, enquanto janeiro, $10,52 mais 2 por bushel. São as expectativas positivas em relação à relação dos Estados Unidos com a China, que trazem, portanto, essa melhora nos preços por lá, movimento que tem sido visto ao longo de toda a semana. Vamos agora ao dólar comercial no Brasil, que depois de fechar por 3 sessões seguidas em queda, sobe nesta quinta-feira. A moeda norte-americana vem negociada na venda agora a R$ 3,63 mais 9, com variação positiva de 0,40%. Esta edição vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela companhia e pela participação. O Agricultura BR volta na terceira edição com o resumo do dia. Tenha uma boa tarde. Até mais.